O tempo é essencial. O presidente Donald Trump está reiterando que o cessar-fogo com a República Islâmica termina na noite de quarta-feira, horário de Washington, acrescentando que é altamente improvável. Ele vai estender o cessar-fogo se um acordo não for alcançado antes disso. A vice-presidente J.D. Vance e altos funcionários americanos devem partir para o Paquistão antes de uma possível segunda rodada de negociações com o Irã na terça-feira. O Ministério das Relações Exteriores em Teherã afirmou mais cedo que não havia planos de negociações. Depois, o Irã disse que está planejando enviar uma delegação para Islamabad e os paquistaneses disseram há pouco, supostamente, que estão confiantes de que podem trazer os iranianos para a mesa de negociações. Ainda restam muitas perguntas. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram acentuadamente novamente, já que o Estreito de Hormuz permanece essencialmente fechado nas últimas horas. Donald Trump foi às suas redes sociais para fazer várias postagens longas, uma das quais diz que ele não está sob pressão para fechar um acordo, embora tudo vá acontecer relativamente rápido. Então, para mais informações, é um prazer chamar a nossa correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, na Casa Branca, em Washington, para seus comentários sobre esse desdobramento. Mas antes de falarmos com o Mike, quero chamar a nossa correspondente sênior no Oriente Médio, Ariel Ozaran, porque há muitas perguntas, Ariel, sobre o que pode estar acontecendo no Paquistão. Mas, neste momento, nem está claro se essas conversas realmente vão acontecer. São muitos relatos conflitantes. Qual é a novidade? O que você está descobrindo com suas fontes? Veja, Benito, não vai haver uma situação em que os americanos estarão sentados à mesa em Islamabad. Os paquistaneses estarão lá e nenhum iraniano. Isso simplesmente não é possível quando estamos falando de uma república islâmica que se orgulha de ser supostamente mestre em negociações. E assim, ao longo do dia, temos ouvido meio que duas vozes. Uma delas é a elite política, que o ministro das Relações Exteriores, Bazaraki, o presidente Massoud Pezeshkian, dizem que o Irã não será coagido a fazer concessões, mas não fecham a porta para a diplomacia. Enquanto isso, há vozes da Guarda Revolucionária Islâmica dizendo que negociar com os Estados Unidos nas condições atuais é simplesmente impossível. Não só o bloqueio é um grande obstáculo para essas conversas, mas também as exigências maximalistas adicionais, como eles dizem, por parte dos Estados Unidos. Simplesmente não deixam espaço para negociações. E isso destaca ainda mais a principal questão: quem está dando as ordens no Irã? Existe uma pessoa? É um grupo? E esse é o grupo que vai negociar com os Estados Unidos em Islamabad. Parte do atraso no anúncio por parte do Irã de que eles vão participar das conversas pode ser que a liderança política simplesmente não recebeu a aprovação de quem parece estar tomando as decisões. Este é o alto comando da Guarda Revolucionária Islâmica com Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo, onde quer que esteja. E então? Essa falta de coerência vinda de Teherã levanta muitas questões. Isso eu acho, se olharmos para como isso está sendo percebido em Jerusalém, acho que Jerusalém está satisfeita com esse tipo de conduta caótica por parte de Teherã, mostrando que há divisões dentro da liderança iraniana, que não existe um corpo coeso conduzindo o processo de tomada de decisões. E mesmo que essas conversas aconteçam em Islamabad, o que eu pessoalmente acredito que vai acontecer, ainda assim, qual será o mandato desse grupo? Porque eles não são os CGRI, que são os aparentes tomadores de decisão no Irã. Então, estamos num ponto de muita ambiguidade em relação a essas conversas. Mas não só em relação a essas conversas. Acho que isso destaca um problema maior em relação a essa nova liderança iraniana. Isso não é mais a República Islâmica do Irã, mas sim a República da Guarda Revolucionária do Irã.
E não está claro, talvez nem mesmo para os próprios iranianos, quem realmente dá a palavra final. E nessa situação, avançar com negociações, concessões e acordos é muito desafiador. Muito desafiador. E como você disse, o novo líder supremo não foi visto desde sua escolha, depois que seu pai foi eliminado, é claro, nas primeiras ações da operação conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano. Muito obrigada, Ariel. Fique conosco. Quero trazer as novidades diretamente da Casa Branca. Vamos falar com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, que está de prontidão para nós lá em Washington. Estamos falando de sérios problemas de confiança, Mike, entre esses dois lados. E como Ariel estava explicando, nem está claro quem os iranianos vão enviar. Mas sabemos que J.D. Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner estão indo para Islamabad para a segunda rodada dessas negociações de cessar-fogo. Mesmo se retomadas, as diferenças permanecem grandes. Quais as últimas informações e o que pode contar? Bem, depende do horário em que o presidente Trump fala. Em alguns momentos, ele está otimista de que pode haver um acordo, mesmo que isso force a mão do Irã. Em outro momento, ele diz que não se importa se um acordo for alcançado e que vão explodir o país inteiro. Então, novamente, depende de para qual veículo ele está falando em determinado momento e reflete a mensagem que ele está colocando no domínio público. Enquanto isso, assim como os americanos dizem que há problemas de confiança, os iranianos estão dizendo a mesma coisa. Eles estavam cansados de lidar com Steve Witkoff e Jared Kushner, pois sentiam que sempre que lidavam com eles, ataques ocorriam logo depois. Queriam outra pessoa envolvida. J.D. Vance entra na última rodada de negociações. Mas lembre-se, o vice-presidente Vance disse ao final das negociações em Islamabad: olha, eu falei com o presidente Trump durante o curso das negociações uma dúzia de vezes nas 21 horas de negociações ininterruptas. No fim, todos os caminhos retornam a Washington e o presidente Trump é quem dá a palavra final. Como Ariel mencionou, isso saiu do âmbito diplomático e político em Teherã e agora está com a Guarda Revolucionária Islâmica. A menos que você dê ao presidente Trump um contato direto com quem comanda a Guarda Revolucionária Islâmica, só assim seriam possíveis conversas mais diretas. Além disso, o presidente Trump afirmou que se houver um acordo já fechado, ou pelo menos prestes a ser fechado, pode ir a Islamabad também. Mas parece que as pessoas na sala estão quase falando ao mesmo tempo agora, em vez de conversarem entre si. Então, não está claro, mesmo que eles consigam se reunir novamente, o que já seria outra conquista, se eles realmente vão conseguir fechar esse acordo. Ainda há muitas perguntas. Obrigada. Nosso correspondente sênior dos Estados Unidos, Mike Wagenheim, direto da Casa Branca. Obrigada, Mike. E agora, para mais informações, é um prazer receber Maria Mamar Sadehi, fundadora e diretora do Cyrus Forum e pesquisadora sênior do McDonald Laurier Institute, que se junta a nós agora de Washington. Muito obrigada, Mariam, pelo seu tempo. Vamos começar com a pergunta que já fizemos, mas ainda sem respostas. Quem está tomando as decisões agora na República Islâmica? É o presidente iraniano? É o líder supremo quem está tomando as decisões? Ouvimos dizer que ele não está nada bem. A última informação é que ele está incapacitado. Seria o ministro das Relações Exteriores, o presidente do parlamento ou a Guarda Revolucionária? O que acha? Pode compartilhar algo? É um prazer estar com você. Eu acho que existem facções rivais, claro, e neste momento é mais provável que sejam facções rivais dentro da Guarda Revolucionária. O mais importante aqui, eu acho, é que independentemente de quem você esteja mencionando na Guarda Revolucionária ou no regime, de modo geral, há o entendimento de que Trump, o governo Trump, quer fazer um acordo. E isso, por um lado, faz com que aqueles membros do regime, como o Ariel Ossarian acabou de dizer, tenham uma sensação de caos. Eles estão abalados. Eles estão incoerentes, porque querem ver como podem conseguir um acordo melhor com os Estados Unidos. Eles, é claro, não querem, eles não preferem a própria destruição a fazer um acordo com os Estados Unidos.
No entanto, o problema é que o presidente dos Estados Unidos, em suas mensagens, está falando sobre a destruição de redes elétricas e pontes. O que ele realmente precisa falar é sobre a destruição do regime. Enquanto pessoas como Arakchi, Khalil Balf, Zarif, os principais comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, estiverem vivos. Afinal, já vimos tantos membros do regime, elites do regime, que foram eliminados. Eles presumem que Trump realmente quer negociar com um de nós, quer nos manter por perto, não quer ver a destruição total do regime e sua substituição. Uma transição do regime para outra forma de governo, de preferência um governo democrático, uma sociedade aberta que os Estados Unidos e Israel ajudaram a tornar possível. É aí que os Estados Unidos não estão jogando bem suas cartas. Então, qualquer tipo de caos dentro do regime diz respeito apenas a como se manter vivo. Não é o tipo de caos que beneficia os Estados Unidos e Israel a longo prazo. A longo prazo, se o regime sobreviver, continuará sendo uma ameaça existencial. Vai continuar sendo e, de muitas maneiras, pode até se tornar uma força ainda mais nefasta no mundo, porque perdeu muito, está humilhado, então vai ter que se apoiar. Cada vez mais em formas assimétricas, formas indiretas de guerra, que são o terrorismo, a repressão transnacional, os assassinatos no exterior, seus grupos terroristas por procuração na região. Não acredito que Estados Unidos e Israel quisessem esse resultado da guerra. Então, exatamente sobre esse ponto, quando você fala sobre os próximos passos daqui para frente, ajude-nos a entender como os acontecimentos no Estreito de Hormuz agora podem estar impactando os esforços para o cessar-fogo, ou pelo menos a extensão do cessar-fogo. Isso retorna à questão: qual é o objetivo final? Qual o objetivo final dos Estados Unidos aqui? Trump precisa decidir qual vai ser o ponto final e, a partir daí, trabalhar de trás para frente, ter uma estratégia de verdade, em vez de apenas vários sucessos táticos. Então, o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos conseguem fechar os portos da República Islâmica e permitir que todo o outro tráfego passe. Com as Forças Armadas dos Estados Unidos e as de Israel, isso é possível. É preciso manter o foco. Em outras palavras, precisa continuar exercendo muito mais pressão antes de estar em uma posição vantajosa, mesmo que o objetivo final seja chegar a um acordo. Bem, resumidamente, o que tudo isso pode significar para o povo iraniano que está esperando e torcendo por uma verdadeira mudança de regime. E quando eu digo verdadeira, quero dizer também uma mudança de pensamento e ideologia. Resumidamente, por favor. Sim, enquanto esse regime existir, haverá execuções, tortura e estupro. E assim que você sabe se é uma verdadeira mudança de regime ou não, quando o povo do Irã não está sendo oprimido. Então, o povo do Irã, mais do que tudo, tem medo de que, depois de tudo isso, do massacre e da guerra, o regime continue no poder. E com a bênção dos Estados Unidos ainda por cima, isso é um horror para eles. Isso certamente é um horror. E sabemos que essas execuções continuam. Mariam Massaderri, em Washington, agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada, como sempre.